para falar agora sobre a possibilidade de João Vitor, zagueiro que pertence ao Vasco, virar reforço do Atlético Mineiro num chapéu no Cruzeiro. Já havia contado para vocês na semana passada que Alexandre Matos, CEO do Cruzeiro, tentou contratar o João Vitor do Vasco. Com detalhe, uma observação, era o Alexandre Matos, o CEO do Vasco, quando da compra do João Vitor junto ao Benfica. Pois bem, o Matos se mandou para o Cruzeiro e fez na semana passada uma oferta de 7 milhões de euros ao Cruz Maltino. A oferta foi recusada. Cuca tem insistido muito na contratação de um defensor e o Atlético foi levantar as condições desse negócio, mas dá para dizer que a chance da operação avançar é muito pequena. Tudo por causa das condições financeiras. É que o Vasco ainda deve 6 milhões e meio de euros ao Benfica. E se ele aceitasse, por exemplo, uma oferta de 7 milhões de euros, ele não teria dinheiro nem para pagar a dívida com o Benfica. Isso porque o Vasco é dono de apenas 70% dos direitos econômicos, outros 30% seguem vinculados ao Benfica. Então, se ele aceita uma proposta de 7 milhões de euros, lhe sobrariam menos do que os 6 milhões e meio de euros que ele deve ao clube português. O fato de a janela estar bem perto do fim, os clubes brasileiros têm só até 28 de fevereiro para registrar novos atletas, torna a coisa ainda mais complicada. O Vasco venderia o João Vitor para o Galo e não teria tempo para buscar um outro defensor. O que deve acontecer é o João Vitor continuar no Vasco e o Atlético vai buscar alguém mais barato e factível nesse restante de temporada. O Lloyd é uma figuraça, né, Emerson? Não, eu quero falar logo com dele agora. Eu acabei de falar isso aqui com o Saulo, estava debatendo sobre esse assunto do Lloyd, queria que você falasse, porque você tem informação e também opinião. Eu vou dizer com toda sinceridade, Emerson, aqui. Eu vi os vídeos desse jogador, já não gostei, não me agradou. Mesmo que se tivesse nada questão pessoal ou polêmica nem nada, eu não contrataria porque o Vasco teria que pagar pelo jogador. Eu não gostei, opinião minha. Agora, ainda mais com esses problemas, eu já ficaria bem com o pé atrás em relação à contratação desse atleta. Queria que você trouxesse a informação e também, logicamente, a sua opinião, Flávio. Hoje pela manhã, eu falei com algumas pessoas dentro do Vasco que quiseram, assim, meio que não botar muito fogo, mas não caiu bem, porque ninguém no futebol... E olha que eu falei com muita gente hoje, ninguém no futebol nunca viu esse tipo de manifestação como fez o Lloyd. O cara abriu uma live, falou um monte, falou mal do presidente do clube, falou mal do clube, mas aí o que aconteceu? Ele não foi ao treino, foi multado, $5 mil, e hoje, num papel timbrado do clube, ele colocou um comunicado em turco e em inglês, pedindo desculpas e dizendo que nunca quis atingir o presidente, enfim... Botou o galho dentro, deve ter tomado uma dura, tirou as redes sociais dele do ar, estão lá sem nenhuma publicação, não tem nada, ele apagou absolutamente tudo. E a informação que eu tive hoje é de que esse jogador vai vir para o Vasco, porque quando normalmente o jogador faz um pedido desse de desculpas de um papel timbrado, mostra que o clube enquadrou o atleta. E eu tive uma informação hoje, a empresa que cuida do Lloyd é de Portugal, de um empresário de nome Mauro, e hoje, em conversa com outros amigos, ele teria dito que a situação está fechada, a situação está resolvida, que o Alanya Sports também não vai querer ficar com o Lloyd depois disso tudo, né? O cara detonou o clube, o cara detonou o presidente. E aí é mais complicado. Eu até tentei falar com um dirigente do Alanya Sports, consegui o contato de um dirigente do Alanya Sports, mas ele estava em Dubai, não pôde me atender e também não quis falar. Caiu muito mal o que ele falou ontem, tá? Muito mal. O clube ficou... Só que aquilo, vai ficar com um cara desse, bomba relógio lá, não tá feliz, não tô legal, não tá bem, porque o Alanya não queria liberar, porque tá brigando para não cair e não tem como mais repor. É bom lembrar que a janela turca fechou, então ele não tem mais como repor jogador. Então, exatamente por isso, eles não queriam liberar o Lloyd, que apesar de toda a controvérsia, é um dos melhores jogadores do time. Derrota deles para o Hatayspor no final de semana, no aplicativo SofaScore, ele recebeu a melhor nota. Do jogo foi a segunda maior, mas ele foi expulso nos acréscimos, porque ele era o último homem e num contra-ataque do adversário ele acabou cometendo a falta e foi expulso. Mas ele fez um ótimo jogo. Só que depois dessa ficou com um filme completamente queimado, a negociação andou, o Vasco fez uma proposta, aliás, fez 3 propostas ao Alanya Sports. Era empréstimo, depois aumentou e depois fez uma proposta de compra. E para não ficar também com essa bananosa lá, com um jogador que não está afim, os caras estão, a princípio, liberando. A informação que eu tenho é essa, de que o negócio vai andar e de que, a não ser que aconteça uma grande zebra, vai lá que ele tem um outro surto, né? Vai lá que ele tem uma outra loucura.
abre outra página no Instagram e faz outra live, porque ele gosta, né? Ele deve vir para o Vasco, deve ser jogador do Vasco, sim, para a temporada de 2025 e 2026 e 2027. A princípio, seriam 3 anos de contrato do Lloyd Augusto, o angolano. Você tem os valores, Flávio, dessa transação? Emerson, cara, é tanto valor. Eu sei que o Vasco tinha oferecido 1 milhão, aí os caras compraram por 3, não queriam vender. Sim. Eu acho que chega, porque na verdade o início era um empréstimo de 500 mil euros para emprestar, e os caras não quiseram. Inclusive, quando a gente botou o Badir, que é aquele empresário turco, eu fiz uma matéria com ele, ele me disse, o Alanyaspor é um clube que compra muito e vende muito, é um clube que faz negócio, tipo clube empresa, clube de empresários. Então comprou o jogador por 3 milhões de euros, ele me disse já, isso tem uns 25 dias. Eles não vão vender o jogador por 1 milhão, eles vão pelo menos igualar. Só que diante disso, há algumas informações circulando, que o Vasco teria chegado a 2 milhões, 2 milhões e 200, eu não tenho essa informação precisa. Mas foi algo próximo, porque também depois dessa pressão toda, os caras pensaram, vamos botar um troco, vamos nos livrar dessa bomba relógio e toca o barco e vamos que vamos, a gente perde o jogador tecnicamente. Agora é uma preocupação e eu digo abertamente, também estou muito preocupado, porque eu acho que o Vasco precisa de tudo. É claro, quando eu falo que o Vasco precisa de uns malucos, é maluco em campo, o cara que jogue bola, o cara que vá para cima do adversário. Sim. Fora de campo, nossa, eu me lembro de vários, né? Fred Guarim, que não era maluco, mas trouxe muito problema. A gente teve aí o Emerson Rodrigues, que não foi a treino de manhã porque tinha brigado com a mulher. Enfim, Manga Escobar, quem não se lembra do grande possante Manga Escobar, cheio de problema também. Enfim, eu acho que o Vasco tem aí já uma lista de problemáticos. Tomara que o Lloyd não seja problemático. Eu tô esperando o dia que ele chegar aqui, cara. Vou me preparar, vou botar aquele boné para trás, aquele chinelo e vamos embora. Vamos conversar com ele. Ô Saulo, independente dessa questão, porque o pessoal aqui no chat diz que é mimimi nosso não querer o jogador por conta dessa questão fora de campo. Eu já botei minha opinião aqui. Eu acho que é um jogador comum. Para você pagar uma quantia dessa, eu não contrataria. Porque um jogador, tá lá no Alanyaspor, é o melhor jogador do time. O time que é um 12º colocado do campeonato turco. Enfim, eu já vi os vídeos, não gostei. Para colocar esse dinheiro, eu contrataria outros jogadores. Aqui no futebol brasileiro, por exemplo, você tem uns 3 ou 4, até mais, jogadores melhores do que esse. E você, Saulo, desculpe, ele jogou no Mafra, 2ª divisão de Portugal, jogou no Farense, que é um clube pequeno de Portugal, vai para a Turquia, para o Alanyaspor, que é longe de ser entre os 10 clubes mais fortes da Turquia, e durante esse período que teve lá, o Fenerbahçe quis contratá-lo, o Galatasaray quis contratá-lo, né? A gente fica na dúvida em função disso também, mas alguém viu, alguém gostou, alguém viu qualidade nele para que ele seja contratado. Não, e você vê, Flávio, por exemplo, aqui no chat, pessoa assim, o sonho dele é jogar no Brasil, jogar no Vasco. Pô, meu sonho também era jogar no Vasco, só que eu não tenho nenhuma condição de jogar no Vasco. Aí o doutor Diego Magalhães falou assim, eu queria 10 Edmundos. Aí eu também, mas o Edmundo chegava em campo e resolvia. Não é o caso do Lloyd, pelo menos eu acho. Ele não vai ser o jogador que vai resolver. Tomara que chegue aqui, cale minha boca, jogue pra caramba, beleza, sem problema nenhum. Não vou torcer contra ele, pelo amor de Deus. Vestir a camisa do Vasco, eu vou torcer por ele. Mas que seja o Nil Riascos. Se ele foi bom Riascos, pelo menos tá excelente. Assim, já tá ótimo. Diante também de acho. Não tenho nada, vou ter alguma coisa, tá ótimo. Agora, se ele não for nível Riascos, pelo menos, sim. Aí vai dar ruim. Por exemplo, o Lorene bota assim, você não tá pagando nada. Eu falei, não, mas é o meu clube que tá pagando. Porra, eu sinto que o meu clube tá gastando dinheiro à toa. Eu, no princípio, eu tô falando aqui. Mas é a minha opinião. E você, Saulo, em relação ao campo, independente dessas questões fora de campo do Lloyd? Flávio Emerson, contra fatos não há argumento. Se nós formos comparar os 3 nomes, Lloyd Augusto, Benjamin Garré e o Nuno Moreira, com toda certeza o Lloyd Augusto está atrás dos outros 2. O Garré, a gente for analisar números, eu fiz questão de pegar os números dele da última temporada. O Garré tem 24 anos, argentino, ele é atacante e ele joga de ponta esquerda e de ponta direita, e pelos vídeos, se você observar, ele e o Flávio, o Jean já falou aqui, o próprio Emerson, que ele é aquele ponta direita, ele é estilo o Adson. Ele joga de ponta direita, sempre puxando para o meio, e ele consegue também jogar de meia, né? E aí, se a gente for analisar os números... E o Garré, ele é canhoto, né? Já é uma posição
é um jogador de ataque que hoje o Vasco não tem. Né? E se a gente for analisar os números, na temporada 2023-2024, ele fez 25 jogos e fez 9 gols e deu 3 assistências. E nessa temporada, 24-25, ele já jogou 16 jogos e fez 1 gol. Né? O Nuno Moreira tem 25 anos, é português, ele é atacante, ele é destro, ou seja, ele joga de ponta direita e ele faz também a função de segundo atacante. Pelos os vídeos, eu assisti alguns vídeos também dele, dá pra gente ver que ele é aquele tipo de atacante que ele puxa para o meio e sempre bate chapado. Tem uma jogada característica dele que você vê, assistir os vídeos dele, você vai ver várias jogadas dessa puxando para o meio e batendo de chapa, estilo como o próprio Coutinho, por exemplo, faz, né? E ele tem bons números, né? Na temporada 23-24, ele fez 34 jogos entre Casa Pia e o Vizela, fez 4 gols e 4 assistências, e na atual temporada, lá no Casa Pia, ele já tem 23 jogos e tem 9 gols e 5 assistentes, ou seja, ele está muito bem. E aí você pega os números do Lloyd e você vê aí, os números deles são mais modestos comparado aos outros dois. E aí, se a gente for fazer a comparação de custo-benefício, a gente não sabe ainda valores, mas essa informação que o Flávio trouxe é uma informação importante de que o time dele, o Allianz Sport, comprou ele por 3,5 milhões de euros e não vai vender ele por menos disso. E que, segundo a informação, o Vasco está aceitando pagar 3 milhões, Saulo. 3 milhões. 3 milhões Pagou de euros. 3 milhões, isso. 3 milhões de euros. Então, assim, imagina só, você contratar um jogador que é uma aposta, que nunca jogou, né, em grandes ligas aí no mundo, né, um jogador ainda de 24 anos, que você vai pagar, se não for isso, um pouco menos do que esses 3 milhões de euros, e os números eles não estão, vamos dizer assim, os números ainda não te convencem de que ele é alguém que vai chegar para ser um diferencial. Então, assim, independente do país de onde ele é nascido, aonde ele jogou, mas a gente vai analisar os números. E aí, obviamente, o cara que joga em Portugal, que tem números, a gente vai comparar ele a dificuldade que é jogar na Liga Portuguesa. Se o cara joga lá na Turquia, a dificuldade da Liga, né, turca, enfim. Então, o valor que vai ser investido pela necessidade que nós temos hoje, minha humilde opinião, a gente tem, inclusive no Brasil e alguns outros países aqui sul-americanos, jogadores que têm números muito melhores, que com o valor que vai ser investido nele, chegaria próximo do que a gente precisa hoje de necessidade do elenco. Também acho. Agora, Flávio, você tem mais 2 nomes aí que o Vasco vem tentando, não é isso, Flávio? Na verdade, o Vasco fez a tentativa por aquele jogador, o Pedrinho, do Shakhtar, fez uma consulta, mas não rola, o Shakhtar não negocia. E hoje à noite saiu a informação, e até me perdoe, porque eu não sei, porque eu falei com a Marina Granziera, que é da Rádio Caracol da Colômbia, a respeito do atacante Neiser Villarreal, jogador de 20 anos, que foi artilheiro do Sul-Americano Sub-20 pela Colômbia. E ela me confirmou, realmente, a proposta do Vasco, me passou, inclusive, que o presidente do clube estava pensativo, porque o Neiser está meio estilo Ryan, tá? Meio em final de contrato, e seria uma oportunidade, mas que hoje esse jogador só sairia do futebol colombiano, do Milionários, por 5 milhões de dólares. É um jogador extremamente valorizado, acabou de ser artilheiro do Sul-Americano Sub-20, a Colômbia se classificou para o Mundial, mas tem monitoramento de clubes europeus. A minha companheira da Rádio Caracol, a Marina Granziera, me passou essas informações de que o Milionários, assim como o Alanya Sport, são clubes que fazem, né? Por isso que se chama Milionários, né? Porque vende para burro, faz negócio. Bom lembrar que o Milionários teve Fred Guarim, o próprio Emerson Rodrigues saiu de lá também. Então é um jogador que o Vasco faz uma proposta, o Vasco faz uma tentativa e tem possibilidades, tem boas possibilidades, porque aí é um clube que faz negócio. Mas o jogador é um jogador valorizado, mas também tem essa arapuca para o time colombiano, ele está em final de contrato. A gente sabe como é que é isso, às vezes o staff faz uma forçação de barra, né? Dá aquela conversada.
E a outra informação é sobre Palácios, jogador do Atlético Mineiro. Sim, o Vasco fez uma proposta, a direção do Atlético Mineiro, a priori, deve aceitar, há uma possibilidade grande, tem proposta na mesa para aceitar. E uma outra informação importante, o Atlético tentou sim, mesmo está confirmada a informação, João Vitor, mas o Vasco disse não. Assim como disse ao Cruzeiro, também disse ao Atlético Mineiro. Então o João Vitor não sai do Vasco, o Vasco vai assumir a bronca aí com o Benfica, a dívida que tem com o Benfica, mas no caso do Palácios, há uma tratativa já entre os dirigentes, o Marcelo Santana e o Paulo Brax, os dois têm conversado, e a tendência sim é que o Palácios, que quase entrou na negociação com o Coelho, com o Atlético do Paraná, possa ser jogador do Vasco, a priori vindo por empréstimo. Emerson, um colombiano, 22 anos de idade, jogador de lado de campo, é mais um jogador de profundidade. E aí a gente fica na dúvida. Porque se você tenta o Neiser Vídea Real, tenta o Palácios, traz o Lloyd, o Garré e o Nuno, são 5 atacantes. Eu não consigo ver nenhum jogador de área dentre esses 5. Não há nenhum jogador que possa ser, por exemplo, substituto do Verratti. Um jogador que possa fazer a sombra ao Verratti. Mas são atacantes de profundidade. O Garré mais pelo lado direito, não tanto de profundidade, é um meia armador. O Nuno também é um ponta mais armador, não é um jogador tanto de fundo de campo. O Lloyd, que é um jogador de velocidade, que joga dos dois lados. E esses outros 2 jogadores são jogadores também de força e velocidade. Mas o Vasco está no mercado e é isso. A tendência é fechar pelo menos 4 a 5 jogadores. Se vão vir todos esses atacantes, se o Palácio fechar, será que vai fechar o Neiser? Porque aí é dinheiro, é investimento. Mas o Neiser também é um grande investimento, que é um jogador de 20 anos e que pode ser revendido, ter valor de revenda daqui a 1 ano, 2 anos, por muito mais. Jogador com mercado, artilheiro de sul-americano, enfim. Então a gente fica nessa expectativa, mas o Vasco está se movimentando, faltando aí 7 dias para o fechamento da janela,